Bem, tudo bem pessoal, beleza? Vamos a mais um vídeo mostrando algumas funcionalidades do QGIS, né? Ou seja, a intenção é fazer um curso de QGIS, certo? Um curso básico para você aprender desde manusear camadas até o final ali, gerar seus mapas para você publicar, para você mostrar, botar na apresentação, enfim, fazer o que você bem entender ali com seus mapas, beleza? Então, na última aula a gente instalou o QGIS, né? Foi bem simples, bem intuitivo, certo? E aí depois de instalado a gente tem essa interface aqui do QGIS, certo? Então eu vou bater algumas funcionalidades aqui que são interessantes, certo? Que a gente vai utilizar ela ao longo do curso, né? Em algumas outras situações, beleza? Certo? Então, o QGIS basicamente ele tem uma barra de menus aqui, certo? Uma barra de menus. O primeiro menu, perdão, é o menu projetos, né? Onde a gente consegue salvar, consegue abrir um projeto, criar um novo, né? Um novo a partir de um modelo, se nós tivermos um modelo, né? A parte editar, né? Adicionar um círculo, né? Adicionar um retângulo, enfim. Tem algumas funcionalidades aqui, elas são bem, quase que autoexplicativas, né? Mas a gente vai tentar fazer algumas delas aqui, certo? Tem uma parte aqui de exibir, bem interessante. Basicamente todas as ferramentas que estão aqui são ferramentas que já estão aqui também que já vão aparecer aqui na área visível para você aqui no painel, beleza? Aí aqui em configurações, né? A gente consegue configurar algumas coisas do QGIS. Uma coisa importante aqui no caso, essa parte de rede, para quem trabalha no ambiente que é fechado e geralmente utiliza proxy, que é o caso da grande maioria ali, quando você não está em casa, se você está no trabalho, você vai utilizar um proxy. Então é interessante vir aqui em rede, né, ativar e colocar aqui o número da máquina, né, o IP da máquina, melhor dizendo, a porta, e se for o caso, se tiver uma senha, né, você vai colocar usuário e senha. Se não tiver usuário e senha, se for um proxy, né, que a gente chama de transparente, que não precisa de usuário e senha, o QGIS vai se conectar automaticamente e vai estar utilizando a internet. A gente vai precisar de internet em alguns pontos, né, principalmente quando for instalar plugin, quando for carregar uma camada web e tudo mais, mas por agora é bem interessante você ter essa noção aqui. Então aqui tem mais algumas configurações, por exemplo, o SRC, né, o sistema de referência de coordenadas, né, que tipo de sistema que você vai utilizar, né, ele já vem por padrão 4326, né, o WGS 84, então ele é por número, né, ele aparece aqui no cantinho qual o sistema que você está usando, ó. Então é interessante, aqui já um pouco mais de conhecimento, envolve um pouco de cartografia, fundamentos básicos de cartografia, mas ao longo do curso a gente vai batendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a pessoa vai pegando, certo? Tem aqui de onde ele vai puxar algumas informações, né? Aí, como eu disse, aos poucos a gente vai vendo alguma coisa aí ao longo do curso. Tela e legenda, né? O que vai aparecer aqui? Pô, qual a cor da seleção? Quando você selecionar uma feição, qual a cor de fundo? Até isso dá para você mudar aqui se você quiser, né, colocar um fundo diferente, lógico, desde que ele precisa reiniciar o projeto, né, para poder funcionar. O que mais? Ferramentas no mapa, a gente consegue adicionar escalas aqui, ó. Já tem algumas escalas, aqui embaixo tem escala, então a gente consegue colocar escalas pré-determinadas, né, quando a gente for editar alguma ferramenta, qual a cor da linha de medida, enfim, tem algumas coisinhas que a gente vai vendo ao longo do curso ali, certo? Isso é um só digitalizar, certo? A gente vai aprendendo aqui, beleza? Complementos. O QGIS, ele funciona, basicamente ele já vem com grandes funcionalidades, né? Ele já vem com algumas ferramentas pré-definidas, né? Como a gente já está vendo aqui, muitas ferramentas, certo? Mas basicamente o QGIS ele funciona através de complementos, né? Então,
você clica aqui e você consegue instalar plugins, né? Você consegue instalar mini programas, certo? Dentro dele, e aí você utilizar esses plugins. Eu vou ao longo do curso eu vou mostrar alguns plugins muito importantes, né, que nós utilizamos, que são de grande valia na hora de construção de um mapa, certo? Mas por agora basta vocês entenderem, são plugins que a gente utiliza, e você pode até criar seu próprio plugin, né? Desde que você tenha um conhecimento um pouco mais avançado, você pode criar seu próprio plugin para automatizar suas tarefas. Beleza? Mas aqui, vetor, como a gente não tem nenhum vetor na tela, não aparece nada, raster, né? Algumas informações, malha e ajuda. Beleza? Então, algumas ferramentas do QGIS, certo? Então, essa primeira ferramenta aqui, né, essa primeira caixa, né, de ferramentas aqui. Essa, você pode abrir um projeto, salvar o projeto, você pode criar um novo, certo? É a barra de ferramentas do projeto, beleza? Então, se você por um acaso desativar ela, basta clicar com o botão direito aqui numa área vazia, né? Então, clica aqui, não aqui, a gente clica aqui numa área vazia e vai aparecer essas opções. Barra de ferramentas do projeto, certo? Então vai ter aqui, você pode criar um projeto novo, você pode abrir um projeto, você pode salvar o projeto, você pode criar um compositor de impressão, que vai ser uma aula específica só para compositor de impressão. Você vai mostrar um gerenciador de layout, gerenciador de estilos e tudo mais, que também é outra aula que a gente vai fazer, outro vídeo que a gente vai fazer, certo? Esse outro aqui, essa outra barra aqui de ferramentas, se eu não estou enganado, essa daqui é o mapa de navegação, certo? Quer ver? Vamos desabilitar ela aqui, ó. É o mapa de navegação, certo? No mapa de navegação a gente consegue manusear, né, dar zoom, né? Vou carregar aqui uma camada para ficar mais fácil da gente poder visualizar. Então aqui nós temos uma camada vetorial, né? Um shape, né? Uma camada shape, certo? Então a mãozinha aqui você clica e consegue manusear, mas se você usar o scroll, pressionar o scroll também, você não precisa nem estar com ela selecionada, né? Se tiver assim, aqui que acontece, né? Se tiver uma camada selecionada, você clica nela e ela vai aproximar para essa camada. Aqui é o zoom, né? Aqui é o zoom menos, aqui enquadra todo mundo, né? Enquadra tudão. Aqui zoom para a camada selecionada, aqui aproximar para a camada. Enfim, são algumas ferramentas, né? Ao longo do curso, como eu disse, a gente vai utilizando, certo? Tem uma outra barra, uma barra de ferramentas. Essa daqui é uma barra muito importante também, porque é onde nós vamos fazer as edições, né? A barra de digitalizar. Então, aqui é onde a gente vai colocar, para a gente fazer uma modificação numa camada, né, a gente precisa colocá-la em edição, certo? Diferente do Google Earth ali, que muitas vezes você já colocou aquela ferramenta, colocou a feição na tela ali, ela já está em edição. Aqui não é bem assim, você coloca, né, tanto é que é um lapisinho. Então quando você colocar ela em edição, ela vai aparecer aqui um lapisinho aqui, ó, certo? Então, deixa eu... Então, aí habilita outras coisas, né? Habilita umas outras funções aqui, que é salvar, né? Que o QGIS ele tem uma coisa bem interessante. Uma coisa é salvar o projeto, outra coisa é salvar a alteração feita na camada. Aqui nós temos a nossa camada e aqui toda essa configuração da tela é o projeto, certo? Então, se você faz uma modificação, sei lá, você muda a cor, você coloca num canto, você carrega várias camadas, isso está dentro do projeto. Agora, se você modifica uma camada, por exemplo, deixa eu modificar essa camada aqui, por exemplo. Se você modifica essa camada aqui, eu vou, né,
puxar o vértice aqui, por exemplo. Ó, eu estou modificando a camada. Perceba que o lápis aqui ele ficou meio laranja. Então, e aqui também foi habilitado, porque eu posso salvar essa edição. Então eu vou salvar a camada, não estou salvando no projeto, certo? Quando eu faço clicar aqui nesse salvar aqui, que é a barra de ferramentas do projeto, a gente está salvando apenas a configuração geral e não a camada, certo? E não a modificação feita na camada. Então são duas coisas, como eu disse. Quando a gente começar a manusear vai ficar mais claro. Beleza? A gente tem uma barra de digitalização avançada aqui, onde a gente consegue fazer algumas modificações na camada, né? A gente consegue criar um anel, a gente consegue remodelar com essa ferramenta aqui. Você passando o mouse por cima e parando em cima da ferramenta, ele já mostra, né? Remodelar feições, né? Excluir parte, excluir anel, preencher anel, ou seja, são algumas funcionalidades que a gente vai ver ao longo do curso. Algumas delas a gente quase não usa, vai depender muito do que o operador estiver precisando no momento, mas algumas a gente usa corriqueiramente. Essa outra aqui de cima, essa é uma barra de ferramentas de atributos, beleza? Então, com ela aqui você consegue ver atributos da camada. O que isso quer dizer? Você consegue ter, por exemplo, nesse item aqui você consegue ter informações da camada, né? Você consegue criar macros, você consegue selecionar, você consegue selecionar de várias formas. Aqui, clicando aqui na setinha para baixo aqui, você consegue selecionar por valor, consegue desselecionar, consegue selecionar todo mundo, né, inverter seleção, enfim, tem outras funcionalidades. Então, basicamente, e a principal delas que eu vejo no QGIS é essa barra de ferramentas aqui, ó. É o gerenciador de camadas, certo? É por ela que a gente pode estar adicionando camadas, né? Por exemplo, vou tirar aqui remover camadas, né? Ó, a gente vai, né, vetor, e a gente procura aqui onde que ele está e a gente adiciona, certo? E aí a gente tem a camada carregada, beleza? Então a camada fica aqui, beleza? Essa caixa de ferramentas aqui se chama, como o nome aqui já está escrito aqui em cima, se chama camada. Se você algum dia, acontece muito, já ensinei algumas pessoas, a pessoa esquece, e aí de repente ela, sei lá, fecha aqui, pô, caraca, sumiu. Então vem aqui, né, clica com o botão direito numa área vazia aqui, e vem aqui em camadas do painel, e aí aparece de novo, né? Aqui também tem algumas informaçõezinhas aqui em cima, são bem interessantes, a gente vai utilizar algumas delas, outras não. Beleza? Uma outra ferramenta que ela não aparece geralmente é a do navegador, né? Então o que acontece? Eu cliquei aqui, ó, cliquei com o botão direito, né, numa área vazia, então navegador, painel, certo? Então você consegue ter um mini explorer, né, certo? E você consegue daqui estar carregando seus arquivos, né? Você tem acesso às suas pastas, por exemplo aqui, ó, né? É onde está o QGIS aqui, né? Então já tem aqui, né? Já consigo direto carregar o arquivo aqui na tela, certo? Ó, já carregou aqui, cliquei 2 vezes, ele já carregou, certo? E assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Que mais? Aqui dá pra gente, vou salvar, vou criar o nosso projeto, né? Então vou aqui em projeto, vou salvar, né? Vou salvar o projeto. Então o nome aqui, projeto, curso. Beleza? O nome aqui em cima já mudou, certo? Então, o que ele fez? Toda vez que eu abrir, que eu clicar, eu já tenho um ícone, né? Então, né?
E aí está aqui o arquivo de projeto. Clico 2 vezes. E aí ele vai abrir. Beleza? Ó, já abriu aqui com todas as configurações, a cor, até a cor ficou, certo? Beleza, pessoal? Então, aqui uma aula bem introdutória, né, de como, da interface, né, do QGIS, beleza? Por hoje é só, vamos até a próxima aula, beleza, pessoal?